Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa, né? Para o 6º ano. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Qual será o assunto? Qual será o tema da nossa aula de hoje? Vocês estão aí na expectativa para saber? Espero que estejam animados aí participando da aula, né? Então vamos ver, vamos descobrir os nossos objetivos da nossa aula. Acompanhe aqui comigo. Vamos então fazer a leitura, né, do nosso gênero textual entrevista. Vocês já fizeram leitura de entrevista em algum momento, né? Já viram alguma entrevista também na televisão ou ouviram no rádio, né? Então, é o gênero textual, né? Ele só muda de suporte, né, onde ele aparece, tá? Vamos reconhecer as características do nosso gênero textual, certo? Vamos identificar as informações explícitas e implícitas presentes aqui no nosso texto. Vamos também compreender o efeito de sentido gerado pelo uso de sinais de pontuação e outras notações aqui dentro do nosso texto. Muito bem. E o conteúdo, né? O nosso gênero textual de hoje é o gênero entrevista, beleza? Então vamos lá? Olha lá. Nós temos aqui o Bob Esponja, né? Vocês conhecem o Bob Esponja? Eu acredito que a maioria de vocês conheça, né? Então, um personagem aí dos desenhos animados. Então, vamos fazer, né, a leitura de uma entrevista interessante, né? Por que será que o Bob Esponja está aqui, pessoal? O que será que ele está fazendo aqui? Será que a entrevista é com ele? Eu acho que não, né? Então, vamos ver com quem é essa entrevista? Vamos ver? Olha lá. Entrevista então com Wendel Bezerra ao site Cinema e Pipoca. Então acompanhe a imagem, né? Quem é o Wendel Bezerra? E vamos, ao decorrer da entrevista, nós vamos descobrir quem é ele, né? Quem é o Wendel Bezerra. Então, para quem não conhece, logo de cara, este da foto é o dono das vozes nacionais de nada menos que Goku, Bob Esponja e o quase vampiro Edward da saga Crepúsculo. Olha que interessante, né, pessoal? Então, a gente chama, né, essas pessoas aí, elas são desconhecidas, né, do nosso mundo, né, mas nós acabamos conhecendo elas pela voz somente, né, nós não conhecemos a imagem dela. Então, aqui vocês têm a oportunidade de conhecer quem faz, então, a voz desses personagens lá no desenho animado, no filme, enfim, né, em tudo que aparece lá, beleza? Vamos dar sequência? Sim, minha gente, conseguimos uma entrevista com Wendel Bezerra. Mas antes gostaria de agradecê-lo imensamente pela atenção ao Cinema e Pipoca. Então vamos lá. O Cinema e Pipoca então começa com a primeira pergunta. Qual foi o seu primeiro trabalho como dublador e qual o personagem que mais gostou de fazer? Então vamos à resposta do Wendel Bezerra. Para ser sincero, realmente não me lembro da primeira dublagem, pois faz muito tempo, mais de 28 anos, tenho 36 hoje. Mas a primeira a ter destaque foi o Jamie da série Super Vicky, que passava na sessão comédia da Globo nos anos 80. Goku de Dragon Ball Z e Bob Esponja são os personagens por quem mais tenho carinho, pois mudaram minha vida profissional, mas tem inúmeros personagens e atores que adorei dublar. A próxima pergunta é a seguinte: o mercado de dubladores aqui no Brasil é bastante abrangente? Tem como viver só dessa profissão? E aí vem a resposta. É um mercado com muitas oscilações, pois é bastante sazonal, mas os bons e verdadeiros profissionais do mercado vivem e bem exclusivamente de dublagem. A próxima pergunta: você prefere dublar filmes ou desenhos animados? E por quê? Para mim, não existe essa preferência. Eu amo dublar. Existem desenhos chatos e legais, assim como filmes e seriados live action. A próxima pergunta: como surgiu o personagem Goku na sua carreira? O Goku surgiu através de um teste a pedido da TV Bandeirantes. Alguns dubladores de primeiro escalão fizeram um teste e, felizmente, eu fui escolhido. A próxima pergunta: muita gente te reconhece como a voz de Edward, de Crepúsculo? A resposta é a seguinte: não, até hoje ninguém associou minha voz ao Edward, mas ao Goku já aconteceu algumas vezes.
E o que você acha dos filmes da saga Crepúsculo, né? O que você acha dos filmes da saga Crepúsculo? A resposta: eu gostei bastante e tenho achado um melhor que o outro. Tenho muito orgulho de poder fazer parte de um projeto tão bom e de tanto sucesso como esse. A perguntinha final. Para finalizar, o que é necessário para quem quer iniciar a carreira de dublador? A resposta é a seguinte: é importante fazer um curso de dublagem hoje em dia. Por isso, indico o meu, que realmente acredito ser o melhor de São Paulo. Para quem é maior de idade, é essencial também possuir o registro profissional de ator. E aí, você sabia, né? Então, nós sabemos que as vozes aí, né, dos nossos personagens, aí, muitos filmes ou muitos desenhos animados, eles não são nacionais, então eles precisam ser dublados por alguém, né, que vai fazer a voz daquele personagem aqui no nosso país, né, falando em língua portuguesa, tá bom? Então aqui o nosso entrevistado, ele é um dublador, então é uma profissão muito legal, incrível, né, conseguir fazer várias vozes ali de muitos personagens, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. Chegamos à nossa atividade número 1, observe lá. Qual é o objetivo dessa entrevista? Você prestou atenção? Responda aí então, já voltamos. E aí, você descobriu então qual o objetivo desta entrevista? Ainda não, vamos descobrir juntos então, vamos lá? Olha aqui comigo então. O objetivo da entrevista é apresentar o dublador de diversos personagens de filmes e desenhos animados. Então, Wendel Bezerra, né, é o nosso entrevistado aqui, né? E também nós podemos saber a sua opinião em assuntos relacionados à profissão de dublador, né? Então, foi esse o objetivo, conhecer o Wendel e também um pouquinho a respeito da sua profissão. Então, muitos dos entrevistados são pessoas famosas de alguma forma, né? Como nós já observamos aí, né? Ele faz a voz de vários personagens, embora ele não seja conhecido fisicamente pela maioria de nós, beleza? Agora chegamos à nossa segunda atividade aqui, ó. Observe a perguntinha.
Por que você acredita que Wendel Bezerra mereceu ser entrevistado por um veículo de imprensa? Por que será que ele foi entrevistado? Já voltamos. Certo, então vamos conferir aqui comigo, então, né? Por que será, então, que ele mereceu ser entrevistado, né? Por que eu digo mereceu, né? Porque a maioria das vezes, essas pessoas que são entrevistadas, elas são conhecidas do público, certo? Então, vamos ver, então, aqui. Olha lá, provavelmente, então, por conta da relevância de seu trabalho e reconhecimento por parte do público que acompanha desenhos animados ou filmes dublados por Wendel Bezerra. Então, como o personagem Bob Esponja, por exemplo, né? Então, que é um dos personagens aí que ele dubla, beleza? Agora vamos falar um pouquinho das características aqui do nosso gênero entrevista. Então, precisamos observar, fique atento então, quais são as principais características deste gênero, tá bom? Então, observe aqui, ó. A entrevista é um dos gêneros textuais com função geralmente informativa, encontrados especialmente nos seguintes suportes de publicação: jornais, revistas, na internet, né, em sites, blogs, televisão, no rádio e outros também, né, que nós poderemos encontrar. A entrevista é um diálogo entre duas ou mais pessoas. Então, principalmente entrevistador e entrevistado, né? Ou mais de um. Eu posso ter vários entrevistadores e vários entrevistados numa mesma entrevista, tá bom? O principal objetivo é extrair declarações e informações a respeito ou sobre determinado assunto, tá bom? Continuando aqui ainda, né? Entre as principais características da entrevista, nós temos a oralidade, né? Então, é a fala, a voz, né? E o discurso direto. O que é discurso direto? Então, uma fala integral de alguém. Então, eu dou a minha resposta e é publicado exatamente aquilo que eu disse, tá? Então, é uma reprodução integral da fala de um personagem ou de uma pessoa ali que foi entrevistada. A primeira, né? Pelo fato de tratar-se de um diálogo
E a segunda, pois a maioria das vezes o diálogo é transcrito. Então, a transcrição, né? Então, a forma escrita daquilo que foi dito de uma forma oral pelo entrevistado. Beleza? Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação. Então, entre esses sinais, nós temos aqui o uso de travessão, nós podemos encontrar o uso de aspas, o uso das reticências, interrogação, né, porque são realizadas perguntas ali, parênteses, ou ainda nós podemos ter algo ali detalhando as emoções ali, lágrimas, risos. Então, geralmente são colocadas ali entre parênteses, né, essas informações a respeito da emoção sentida, beleza? A estrutura de uma entrevista geralmente apresenta o que, pessoal? Então, observe lá. Principalmente um tema, né? Fala sobre um tema, um assunto, ou ainda pode falar sobre vários. Tem um roteiro, quais são as perguntas, né? Que são previamente definidas. Tem um título, geralmente, quando é a versão escrita. Tem a revisão, né? Precisa passar por uma revisão para ver se está tudo ok, né? Geralmente são entrevistados famosos, por exemplo, atores, atrizes, jogadores de futebol, políticos, cantores ou ainda especialistas em alguma área, né, determinada, questão de saúde, questão de meio ambiente, né, tecnologias, enfim, beleza? Agora chegamos ao nosso quiz. Observe aqui, ó. São suportes onde podemos encontrar o gênero textual entrevista. Observe aqui. Letra A, jornais, revistas, revistas em quadrinhos e sites. Letra B, cartazes, livros didáticos, sites de jornais. Letra C, rádio, livros de receita culinária e catálogos. Ou letra D, sites, televisão, rádio, jornais e revistas. E aí, qual será a opção correta aqui, pessoal? Onde nós visualizamos ou ouvimos entrevista? Vamos ver? Olha lá, em sites, na televisão principalmente, em rádio, jornais e também nas revistas. Beleza? Agora a nossa terceira atividade. Eu peço que você observe aqui o trecho e responda o seguinte. No trecho acima, entre as características, né, que nós observamos, estão o quê? A opinião do entrevistador sobre o tema. Letra B, o diálogo do entrevistador com o entrevistado. Ou letra C, informações sobre o filme preferido do Wendel. E aí, já voltamos.
Certo? Vamos conferir então a resposta aqui juntos? Então, qual é a característica observada aqui, né, neste trecho aqui? Vamos ver? Olha lá, então há um diálogo, né, do entrevistador com o entrevistado. Ou seja, há uma pergunta e há uma resposta, tá bom? Então nós vemos esse bate-bola ali, né, esse ping-pong ali ocorrendo, uma pergunta e uma resposta. A atividade número 4, observe aqui comigo, né? Observe primeiramente o trecho e responda o seguinte: qual é o efeito de sentido produzido pelo uso do ponto de exclamação no trecho destacado acima? Por que será que foi utilizado então o ponto de exclamação ali? Pense um pouquinho, já voltamos. E aí, conseguiu identificar então o efeito ali produzido pelo uso do ponto de exclamação? Vamos ver então para que ele foi utilizado, com qual objetivo, qual finalidade? Olha lá, então o efeito de sentido produzido é o de empolgação, né? Alegria pelo fato de que o entrevistado aceitou o convite para responder as perguntas daquela entrevista, né? Então, olha lá, sim, minha gente, conseguimos uma entrevista com Wendel Bezerra. Então, veja a empolgação, né? Nós vemos na fala, né? Essa empolgação, nós conseguimos perceber. Então, a exclamação, ela quer produzir esse efeito de sentido aqui, beleza? Muito bem, então vamos conferir o que nós vimos na aula de hoje. Nós, então, fizemos a leitura da nossa entrevista, né? Com o Wendel Bezerra. Reconhecemos aqui as características, várias delas, né, do nosso gênero entrevista. Fizemos a identificação de informações explícitas, aquelas que nós passamos o olho ali no texto e conseguimos localizar facilmente, e também aquelas implícitas, que nós precisamos pensar um pouquinho, tá? E também fizemos a compreensão, né, do efeito de sentido gerado ali pelo uso de sinais de pontuação e de outras notações ali dentro do texto, né? Principalmente falando aqui do ponto de exclamação, né? Que muitas vezes ele indica algumas informações, uma emoção ali, né? A questão da alegria, da empolgação ali do nosso entrevistador, por exemplo, nesta entrevista, beleza? Então, agradeço muito a todos vocês que assistiram essa aula, muito obrigado, continue estudando bastante. Valeu!